Dança para mim é vida. Para mim, quem está em processo constante de movimento está movimentando vidas. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com dança, eu comecei a perceber que eu tinha que ser a melhor, eu tinha que ser o destaque. Eu amo meu trabalho, mas eu não romantizo ele. Tem, acho que, essa diferença. Só que, pelo fato de eu amar, eu suporto coisas que eu acho que é uma relação um pouco tóxica. Era mais nova, eu lembro que eu ficava muito ansiosa para ir pro balé. Eu lembro que minha aula começava às 6 horas da noite, era 3 horas da tarde, eu já estava prontíssima para ir, muito animada para começar a aula. Eu ficava muito feliz de estar junto com as pessoas, estar dançando e sempre muito animada para fazer as aulas e me apresentar. Quando eu tinha 10 anos, eu fiz audição para entrar no Teatro Municipal de São Paulo. E depois de um período lá, eu até fiquei animada, mas depois de um período lá começou a ser um fardo, e aí eu lembro que eu chorava pra não ir. Tinha diversos pensamentos assim, tipo, pesados mesmo, pensamentos suicidas, tipo, coisa pesada mesmo, de não querer dançar, de não querer viver mais para aquilo. A pressão, sabe? Essa pressão que nasce da gente primeiro, de querer estar sempre colocando esse lugar de como é que eu posso dizer o termo correto? Esse lugar de estar sempre se colocando em busca da perfeição das coisas, né? Eu acredito que esse lugar vai nos gerando frustrações, incômodos, vai gerando processos depressivos também, porque quando você começa a se perder de si mesmo, aí começa a vir várias questões, você começa a questionar você. Então, aí tem a questão também do mercado também, muitas pessoas querendo estar no mesmo sonho, e como é que a gente lida com esse lugar que não é o seu momento, mas poderá ser seu momento, e como é que você lida com essa questão de que você precisa comer, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar isso e aquilo, e você deposita muita coisa dentro de um sonho que é a dança. E como é que você lida com isso, né? Um mês você tem, um mês você não tem. Para quem realmente tem esse lugar da dança como um lugar de sobrevivência. Eu sempre repito, as pessoas que se colocam no lugar de viver através da dança, elas estão em busca de uma sobrevivência através de uma resistência. Eu não lembro de, em nenhuma aula de dança, ter discutido sobre saúde mental. Acho que na minha época também, eu parei de dançar em 2016. Ainda não se falava tanto de saúde mental quanto deveria, e como hoje, por exemplo. No geral, não só dentro da dança, mas no geral não se falava tanto sobre a saúde mental como hoje, mas eu não me recordo de falar em nada relacionado à saúde mental, nenhuma conversa sobre isso em nenhuma das aulas. É uma pauta de extrema importância, porque a gente tem uma demanda muito grande. Além de toda a questão psicológica que todos os trabalhos têm, de exaustão, a gente também tem a demanda do corpo, que a gente chega no nível de exaustão que às vezes parece que nada mais faz sentido, de tão fadigado que a gente está. Todas precisam de algum suporte em algum momento. Todos os dias tem alguém com alguma questão que é a dança mesmo que desenvolveu nelas. Então, uma aula, uma pessoa não vai estar ok, ela vai estar com questões dela ali com ela mesma por conta da dança, e assim vai todos os dias. Então, a gente meio que tem que aprender a lidar com esse emocional das pessoas
todos os dias, é no dia a dia mesmo, que tá todo mundo passando como se tivesse essa pressão, essa angústia, essa busca por uma coisa que não vai chegar, que é a perfeição. Então sempre tem alguém passando por esse momento de estresse emocional, de chorar, de tentar desistir e de voltar depois. Você está a todo momento olhando para o próprio corpo e isso pode não trazer tantos benefícios para a autoestima. Inclusive, eu estava pensando nisso quando eu penso numa bailarina, eu sempre penso numa mulher magra, slim. Teve um professor de dança contemporânea, acho que foi bem no começo, quando eu literalmente comecei a fazer dança contemporânea. Ele chegou assim, você até que dança bem, mas o seu corpo ele não é bom para essa dança, você parece um bujãozinho. Teve um comentário assim específico que um professor falou para mim, que ele estava ensaiando eu e mais algumas pessoas na sala e ele chegou para mim e falou assim, na verdade ele não me ensaiou, ele estava ensaiando só outras pessoas e ele me deixou de canto assim, eu ensaiando sozinha na minha. E aí ele falou assim pra mim, não vou perder tempo com essa neguinha aí, não. E é isso. O que aconteceu comigo foi que eu fui para uma aula e aí eu fui passar por uma avaliação de balé e aí a professora falou, gente, todo mundo de meia calça rosa. Eu falei, eu não vou usar minha calça rosa, eu não sou branca. E assim, eu era a única pessoa preta da sala. E aí eu falei assim, eu não sou branca, eu vou usar uma meia calça do tom da minha pele, então não, tem que ser rosa. Eu já ouvi um relato de uma pessoa que disse que a professora pediu para ela emagrecer, pois quanto mais magra, menos a sapatilha de ponta ia machucar. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, é verídico, mas traz essa imposição, né, do que deve comer, de qual corpo ter, para conseguir dançar. Já tive muito joguinho eu tinha um professor que ele sempre ficava muito frio comigo, você não ia muito bem numa aula, eu sabia, eu percebia. E quando eu ia muito bem, ele, nossa, elogiava horrores, era uma técnica de manipulação muito esquisita. A gente ouve muito pouco algo como, nossa, como você melhorou nesse passo? Nossa, tá muito bom. Eu acho que a gente ouve muito mais, ou você precisa melhorar isso. Não é assim. Sabe, existe eles pontuam muito menos as qualidades da dança e pontuam muito mais os defeitos do que precisa ser melhorado. Então eu acho que isso gera uma pressão bem grande na gente. Eu me sinto exausto o tempo todo, eu sempre estou lesionado, machucado. E aí é impossível a gente, manter uma sanidade mental a partir do momento que a gente tá tão frágil mesmo, fisicamente. E aí isso vai pra cabeça também. As meninas, elas vão trazer os mesmos traumas que a gente, essas mesmas questões que a gente teve na adolescência, eu acho que elas também vão vindo, porque é um período, como eu disse, de você se autodescobrir, e a dança vem te impactando de uma forma muito grande, porque elas passam muito tempo do dia delas lá, elas se enxergam de outra forma, é outra pessoa colocando a sua imagem em pauta muitas vezes. Então essa parte aí vai ser, eu acho que uma parte que vai ser sempre igual na vida das meninas, pelo menos no ambiente onde eu faço parte, né? A dança é exatamente você seguir um padrão. A coreografia é o quê? É o que o coreógrafo pensou na cabeça dele. Se é uma movimentação assim, você tem que fazer uma movimentação exatamente do jeito, no mesmo tempo, na mesma forma, na mesma dinâmica. Então, não pense que são corpos diferentes e que essa movimentação vai sair de forma diferente nos corpos diferentes. O corpo, por si só, ele consegue dançar, ele consegue se expressar de diferentes formas. Acredito eu que independente do formato do corpo. Não, voz também é corpo, é as cordas vocais ali vibrando. Então é de extrema importância a gente usar essa forma também de comunicação. E conseguir se expressar, colocar limites. Acho que até como arte educadora, acho que isso é uma coisa muito importante. Abrir rodas de conversa, perguntar como meus alunos estão se sentindo dentro da sala de aula, o que eles acham que seria interessante para a gente conseguir se desenvolver. E eu tenho um diálogo muito aberto com os meus alunos. E isso
faz com que eu também vá melhorando pra gente conseguir, tipo, eu entendendo o que atravessa eles e como atravessa e o que eu posso fazer pra que eles se sintam mais pertencentes. A gente precisa se aceitar do jeito que a gente é, de personalidade, físico e trabalhar com o que a gente tem. Porque essa é você e não tem como a gente te mudar totalmente pra você caber em um lugar. Eu sou de uma linha que todos os corpos são dançantes, todos os corpos podem dançar, todos os corpos podem criar. Porque nós, automaticamente nós somos corpos criadores. Não perde esse brilho. Porque uma vez que você perder esse brilho, você vai perder a vontade de fazer. Não perde o brilho e a vontade, mas também não perde a constância. Acredita em você mesma o bastante pra não achar que você tem que parar, porque você não vai ser o bastante, sabe?